A gente teve alguns intercursos, né, no nosso anfiteatro, então esse mês, e provavelmente pode ser o outro, nossas reuniões vão ser todas online, né, até que seja concluída a reforma lá do anfiteatro. Eu agradeço a presença de todos e, na verdade, então, hoje eu trouxe uma pessoa que trabalha muito com endometriose, né, já fez seu mestrado aqui, seu doutorado aqui nisso, né, lembrando que esse mês é o mês, né, março amarelo, o mês da endometriose, né, e para a gente falar, então, um assunto um pouquinho diferente, mas que é muito importante no tratamento das mulheres com endometriose, que é sobre a fisioterapia, o quanto ela realmente ajuda, auxilia nesse tratamento das pacientes. Então, eu queria chamar para estar apresentando a reunião do departamento hoje, a Tiziana, né, que ela é fisioterapeuta aqui do serviço, né, e é uma pessoa super especializada com endometriose e tratamento fisioterápico, assim, tem diversas publicações nessa área, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre, né, o quanto a fisioterapia pode ajudar essas mulheres com endometriose. Tizi, obrigada por aceitar o convite aqui para participar. Obrigada, Dani, pela apresentação, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouco sobre a fisioterapia endometriose. A gente faz um trabalho que ele é coletivo no cuidado dessa mulher, então a gente está sempre discutindo com a equipe médica, nutrição, psicologia, enfim, a gente faz um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar na assistência dessas mulheres, então eu vou contar um pouco do que a gente faz, mas sabendo que esse é um trabalho em equipe e que o sucesso que a gente consegue com essas mulheres é devido a essa parceria que a gente já tem há muito tempo. Que daí eu vou falando um pouquinho mais sobre ela ao longo da apresentação. Eu já queria fazer aí um convite para quem está acompanhando. A gente vai ter uma atividade interativa. Eu fiz aí um quiz para a gente poder interagir um pouco durante a apresentação também e para saber como é que vocês olham também, né, de outros pontos de vista aí para a assistência dessa mulher. Então, quem tiver no computador vai ter a possibilidade de escanear um QR Code para a gente poder interagir durante a apresentação, tá bom? Então, vou projetar aqui, depois você só me diz, Dani, por favor, se tudo está aparecendo direitinho. Tá. Pronto, tá só minha apresentação, né? Tá só a sua apresentação, tudo certinho. Perfeito. Então, vamos começar, né? Então, eu trouxe um pouquinho aqui, né, do nosso papel da fisioterapia no manejo da dor pélvica, porque a gente tem um olhar um pouquinho que é para além da lesão, e eu espero que durante a apresentação a gente eu consiga também, com que cada um que está ouvindo possa olhar e entender como é que a gente olha para além dessa lesão que essas mulheres têm, né? Hoje eu estou dentro do serviço aqui de fisioterapia do CAISM, na supervisão, no ambulatório também de dor pélvica crônica, né, dentro do curso de pós-graduação, e aí também, né, então nesse papel aí dessa assistência a essas mulheres. Como a Dani falou, nós estamos no Março Amarelo, que é o mês de conscientização aí da endometriose, que bom que a gente tem um momento e um mês para também falar sobre isso, porque realmente o impacto que isso tem na vida dessas mulheres em idade reprodutiva justifica que a gente também olhe para isso com mais carinho. Bom, então eu já vou começar logo direto com um quiz, né? Peço que vocês escaneiem aí o QR Code para que a gente possa começar. Se tiver alguma dificuldade de escanear, também dá para digitar mente.com e colocar esse código que aparece aqui em cima. E aí a gente vai aproveitar, então, para conversar e para entender um pouquinho mais sobre isso. Por acaso alguém entrar depois, esse código, né, vai ficar em cima, então dá também para interagir. E aí a ideia, então, é conhecer um pouquinho com quem trabalha, ou já ouviu falar, ou tem alguma ideia, ou já leu alguma coisa sobre isso, para que a gente possa interagir um pouquinho, tá
bom? Então, vamos lá. Eu vou lançar aí a primeira pergunta para a gente abrir uma primeira conversa. Você já encaminhou uma paciente com endometriose para fisioterapia? Em algum momento? Muito bem. Muitas bolinhas aí chegando. Que importante a gente olhar um pouquinho para uma pergunta tão simples, né? Que é saber se em algum momento você detectou que aquela paciente tinha alguma característica que poderia ser melhor assistida por um outro profissional, no caso a fisioterapia. Com frequência a gente lida com essas mulheres, com essas pacientes com esses sintomas e nem sempre a gente sabe como manejar aquilo, ou nem sempre a gente consegue identificar que aquela característica pode ser manejada por algum profissional. Então aqui, ó, veja, né, a gente tem meio a meio exatamente, né, de pessoas que já encaminharam ou que nunca encaminharam. Obviamente que pode ser por razões, outras razões do que além identificar as características, mas o quanto é importante a gente saber que uma paciente pode ser assistida pela fisioterapia, que ela pode ser cuidada. Ao longo da apresentação, talvez se eu relançasse essa pergunta, se você encaminharia agora para fisioterapia, talvez isso mudasse, porque às vezes é realmente conhecer quais as razões para encaminhar. Vamos lá para mais uma pergunta. Você já atendeu pacientes com endometriose que têm dor persistente mesmo após o tratamento clínico ou cirúrgico? Então, aquela paciente que já sabe que tem endometriose, que fez um tratamento clínico, ou mesmo cirúrgico e tal, mas mesmo assim ela persiste com sintomas, mesmo assim ela tem as suas dificuldades. Então, olha que interessante, né? A gente também tem ali já uma descrição na literatura de que a dor pode persistir mesmo após um tratamento clínico ou cirúrgico. Isso é um dado super importante para a gente, por pensar justamente que às vezes, né, a medicação precisa dar conta, mas tem muitos aspectos ali que podem estar para além desse tratamento. Então, também vou tentar desvendar um pouco disso ao longo da apresentação, tá? Então, vamos voltar para lá, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e para a gente pensar um pouco junto. Então, vamos imaginar um pouco esse cenário. Uma mulher com 32 anos, com diagnóstico de endometriose profunda, fez uma cirurgia há 8 meses, tem uma dor pélvica que persiste e também uma dispareunia de profundidade, ou seja, uma dor na relação que é muito comum nessa população por conta das lesões ali. E ela está em tratamento hormonal contínuo. Então, o que a gente olha aqui, né? Que é uma mulher jovem, né, que tem uma endometriose com lesões que são mais profundas, já fez a cirurgia para remover essas lesões, mas a dor persiste, tanto na relação quanto a dor pélvica de uma forma geral. E ela está em tratamento contínuo. Então, vamos voltar lá para a gente conversar mais um pouquinho sobre essas questões. O que vocês acham que pode explicar a persistência da dor mesmo após o tratamento da doença? Então, agora vocês podem digitar aí uma palavra, ou uma frase, ou alguma coisa que vocês acham que explica a persistência dessa dor após o tratamento. Esse é sempre um desafio, né? Identificar a causa da dor ou que outras coisas estão associadas. Aderência, sim, pensando em tratamento cirúrgico, é algo super possível da gente pensar como um fator. O que mais? Tensão, uma sensibilização central, muito bem. Já tem aí alguns pensamentos para além, que bom. Sequela. Tensão de assoalho pélvico, inflamação. Inflamação crônica. Processos inflamatórios. Tudo bem? A gente continua ainda tendo ali a inflamação, a aderência e a tensão como coisas mais centrais aparecendo. Sensibilização central. Muito
bem. Mais alguém tem alguma outra ideia aí do que pode estar fazendo isso persistir? Acho que a galera foi aí unânime, então, em dizer que o processo inflamatório, as aderências, tensões, né? E essa sensibilização central, que normalmente decorre de uma doença mais crônica relacionada à dor, podem então ser esses fatores que vão retroalimentando, será? Vamos pensar então juntos nisso. Bom, então, o que a gente encontra de lacuna nos tratamentos atuais? A cirurgia vem ali justamente para retirar esses focos de endometriose, para tornar esse ambiente menos inflamado, com condições ali, né, de normalidade, sem tantos fatores de inflamatórios, irritativos e que sensibilizam esse tecido de uma forma geral. A supressão hormonal também vai contribuir ali com a melhora desses sintomas. Às vezes um sangramento que vem um volume maior, vem também ali uma dor que fica persistente, às vezes relacionada ao ciclo. Então, a cirurgia, a supressão hormonal, vem justamente para que a gente consiga dar condições melhores, né? Tanto clínica quanto orgânica mesmo para essas pacientes. Mas o que acontece é que em 50% dessas mulheres, essa dor persiste. E aí, apesar da remoção do tecido, a gente tem um fator que foi citado ali na nuvem de palavras anterior, que é a sensibilização central. Esse sistema passou muito tempo sendo sensibilizado nas suas vias de condução nervosa e, portanto, a gente tem ali uma memória de dor que é criada. Além disso, um corpo que sofre ao longo do tempo com dores crônicas recorrentes, de difícil manejo clínico, elas acabam criando compensações no corpo. Então, esse é o olhar que o físio tem, né, para essas compensações também que o corpo vai fazendo. Então, é uma mulher que já é descrita na literatura que tem uma postura um pouco mais encurvada, que tem uma coluna lombar mais retificada, que faz uma postura que a gente conhece bem, que é uma postura de proteção, de tentar minimizar essa dor. Mas isso gera disfunções no tecido muscular e na fáscia também, que a gente chama de disfunção miofacial. E essa disfunção é o que pode também gerar dor. Então, endometriose raramente é puramente visceral. É só a lesão que está causando o problema. Ela faz uma transformação em síndrome músculo-esquelética refratária, porque essa mulher se adaptou, se adequou, fez o seu corpo compensar dentro daquela dor, e isso faz com que a gente gere alterações musculoesqueléticas. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Quando encaminhar uma paciente aí com endometriose para a fisioterapia? Quando vocês acham que ela deveria ir e passar por uma consulta conosco? Eu vou dar um spoilerzinho pequenininho, assim, que a físio tá em massa assistindo, tá bom? Ai, ai. Mas é isso, queria ter um pouco da ideia aí de o que vocês acham, quando é que ela deve ser encaminhada. E aí já quero trazer uma primeira reflexão, né? Porque a gente poderia pensar, bom, se ela tem dor, isso normalmente a fisioterapia lida bem com a dor, talvez seja um bom momento para encaminhar. Mas às vezes, antes dessa dor realmente se tornar crônica, ela tem episódios que vão nos contando que isso vai cronificar de alguma forma. Quando a gente pensa assim na falha do tratamento medicamentoso, né? Esse corpo já pode ter compensações que vão gerar outras dores que não estão relacionadas diretamente com a endometriose, mas está no corpo de uma mulher com endometriose. Quando a gente pensa antes da cirurgia, eu acho isso maravilhoso, que alguém tenha pontuado isso, porque às vezes a gente percebe que se tivesse trabalhado algumas coisas pré-operatórias, talvez no pós-operatório, tanto a recuperação pudesse ser melhor, quanto a gente pudesse também tratar, né, algumas coisas já que depois da cirurgia podem piorar por conta disso, né? Logo após a cirurgia, ninguém colocou, mas poderia ser um momento da gente avaliar também
algumas coisas e cuidar de alguns aspectos que poderiam ajudar o tecido, mas a ideia é que a gente sempre encaminhe, porque a gente pode identificar disfunções que podem não estar relacionadas com endometriose, que podem estar relacionadas com endometriose ou que podem ser intensificadas pela endometriose. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente pensa no ciclo da dor pélvica e da fisioterapia, a gente, numa mulher com endometriose, a gente vai pensar que ela tem lesões ali ectópicas, ou seja, que ela tem lesões em locais diversificados dessa pelve e que isso gera um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório local, ele pode sensibilizar bioquimicamente, mas também mecanicamente. Como assim? Se eu tenho uma lesão que reduz a elasticidade desse meu tecido, se faz com que aquelas estruturas que deveriam ser mais móveis se tornem mais rígidas, a gente tem também uma ação mecânica sensibilizando. Toda vez que aquele tecido tenta se alongar, se esticar, a gente tem ali uma repercussão que é a mecânica de sensibilização daquela terminação nervosa especificamente. Bom, dentro desse contexto de inflamação, né, ou de um processo ali de deixar esse tecido mais rígido, a gente faz uma contração pélvica defensiva. Eu falo pélvica, mas eu extrapolo, porque o corpo todo se adapta. Hoje em dia é muito difícil a gente pegar uma mulher com endometriose que ela tem modo de dizer, só dor na pelve e só a disfunção numa região ali da pelve. Normalmente isso vai extrapolando. Hoje a gente já tem descrição de restrições lombares, abdominais, de membro inferior. Então, a gente já tem essas relações mais estabelecidas. Então, gera ali uma contração ou uma tensão que é defensiva, na forma de proteção. Quando eu faço isso, o meu músculo fica mais suscetível a gerar pontos gatilhos, que são aqueles nozinhos que a gente encontra com frequência. Por quê? Porque é um corpo, é um músculo que está trabalhando ali de uma forma desorganizada, usando excesso de energia e acaba que existe uma modificação muscular acontecendo. E quando eu tenho isso retroalimentado por um tempo, eu tenho uma sensibilização do sistema nervoso central. O que vai gerar, então, mais descompensação nesse ciclo todo. O que é a fisioterapia? Onde é que a fisioterapia entra? Então, vamos imaginar esse primeiro cenário, que é essa lesão ectópica gerando inflamação. Hoje a gente já tem na literatura científica que dois recursos bastante utilizados, que é eletroterapia e fototerapia, né, com laser, reduz a resposta inflamatória local. Então, a gente pode ajudar esse tecido muscular, não necessariamente o tecido de endometriose, porque a gente não consegue acessar ele, mas o tecido muscular que está mais tenso, mais rígido, a gente consegue contribuir melhorando, então, um pouco dessa condição muscular, por exemplo. Não só, mas por exemplo, né? Mas também a gente tem eletroterapia ajudando a dessensibilizar essas vias de dor, contribuindo para a gente bloquear e bloquear essa condução aí de dor, mas também favorecer uma reorganização dessas vias, que a gente chama de neuromodulação. Então, hoje a gente já sabe que esses dois recursos, eles são muito bem-vindos quando a gente fala do tratamento da dor crônica relacionada. Vamos imaginar que isso não foi suficiente, que a gente continua tendo essa paciente com essa contração muscular defensiva. A gente também tem na literatura muitos artigos falando sobre terapia manual. A gente chama de terapia manual todos os recursos em que a gente usa a mão para poder tratar o paciente. Então, dentro disso, a gente tem massagem, a gente tem liberação miofacial, liberação de trigger points, técnicas de manipulação, tecidual, mas também articular, também liberação desse músculo. Então, a gente tem muitas técnicas e recursos que a gente consegue usar para fazer com que essa musculatura possa, então, desarmar, sair dessa defensiva. E aí, né, com isso também contribuir para a não formação desses trigger points. Mas vamos dizer que ainda isso não é suficiente, né? E a gente pode lançar mão ainda da cinesioterapia, que também tem descrição na literatura, para reeducar esse controle motor, para reorganizar esse eixo de movimento em que a paciente no dia a dia vai aí usando, né? Como ela usa o seu corpo, de que forma. Então, a gente reeduca esse controle motor
Com isso, a gente consegue ir dessensibilizando essa questão central do sistema nervoso. Então, dentro desse ciclo, a gente consegue atuar em várias esferas e consegue ir reorganizando também esse sistema. Então, pensando aí nos recursos atuais, nas evidências, a gente olha um pouquinho sobre essa ótica, tá? Eu tenho modalidades físicas, o laser, o TENS, mas não tão restritos a só esses dois recursos. A gente tem outros, mas as evidências com esse já estão estabelecidas, em que a gente vai, o mecanismo de ação é ali, trabalhar na TP, melhorar um pouco dessa condição inflamatória, neuromodular essas terminações nervosas, com foco principal na dor aguda, mas também poderia ser naquela dor crônica agudizada, né? Naquele paciente que tem uma dor a longo prazo, mas que tem ali episódios mais agudos de dor. E o impacto na dor é altíssimo, já detectado por meta-análise. Então, quer dizer, a gente tem um recurso que é de fácil manejo e que consegue, então, ajudar a paciente nesse sentido. Em relação à terapia manual, a gente pode usar massagem, liberação, né? Já citei esses recursos anteriormente. Aqui, a gente pensa um pouco na restauração da biomecânica desse corpo, nessas articulações que normalmente ficam hipomóveis, então geram mais tensão muscular, e também na quebra de aderências, né? Ou melhorar a mobilidade desses tecidos. E o foco é principalmente mobilidade, cicatriz, que é uma das causas de retroalimentador e que a gente olha com bastante cuidado, e também tem um impacto alto na dor, né? No manejo dessa dor, impacto no sentido de redução. E depois da cinesioterapia, a gente tem um artigo bem legal, né, com um protocolo aí específico que trabalha a mobilidade lombopélvica e que, portanto, também ajuda na dessensibilização desse tecido. É bem interessante, eu vou falar dele mais à frente, e que vai trabalhar principalmente na sensibilização central. E que também tem uma evidência de impacto ali na dor, na redução da dor de moderado a alto. Então, vejam que a gente tem recursos aí para utilizar com essa paciente que são bem interessantes. Então, olhando agora um pouco mais para as evidências, aquilo que a gente tem mesmo na literatura para nos subsidiar em termos de condução desse tratamento, esse primeiro artigo é um artigo que acabou de ser lançado, agora de 2026, em que eles fizeram uma revisão sistemática e uma meta-análise vendo os benefícios da fisioterapia para a endometriose pélvica. Então, tá fresquinho, recém-saído do forno. O foco desse artigo foi avaliar a eficácia mesmo das técnicas da fisioterapia para aliviar a dor pélvica associada à endometriose. É isso. O que a gente tem na literatura de tratamento fisioterapêutico que ajuda aí a paciente a ficar melhor? Então, eles perceberam que as técnicas de fisioterapia, elas são superiores à intervenção não fisioterapêutica. O que entrou nisso? Placebo e tratamento clínico. Então, quer dizer, a gente tem algo para contribuir, né? Tem algo para ajudar a essas pacientes sentirem menos dor no dia a dia. E o que eles observaram, então? Que a eletroterapia com o TENS e o laser apresentou uma redução dos níveis de dor. Quando a gente olha ali para a escala visual analógica, né, dor é subjetiva, então sempre abre uma discussão muito maior, mas pensando um pouquinho nisso, né, a gente já sabe que a redução de 2 pontos na escala de dor é uma redução significativa clinicamente, né? Não adianta só reduzir a dor, a gente clinicamente precisa gerar para essa paciente uma coisa que seja significativa em termos de qualidade de vida. Então, a gente consegue perceber aqui que das intervenções versus um controle, a gente consegue perceber, então, essa melhora a favor da intervenção. Esse artigo ainda fala sobre usar técnicas de terapia manual locais ou globais. E aí, o que a gente tem, então? Que técnicas locais são melhores do que técnicas globais, ou seja, é melhor eu fazer uma técnica direcionada para o tecido que precisa, né, de uma intervenção, porque tem uma restrição, uma tensão, um trigger point, por exemplo, do que técnicas gerais. Obviamente que associar as duas seria o ideal, mas as técnicas manuais, elas têm uma evidência superior ali, são mais eficazes, principalmente para dores imediatas. O que isso significa na prática, né? Aqui no serviço de fisioterapia, a gente tem atendimentos individuais e atendimentos em grupo. Os atendimentos individuais fazem exatamente isso, técnicas locais para tratar a dor pontualmente dentro daquilo que a paciente precisa.
mas a paciente também participa de atividades em grupo, que é um grupo de exercícios. Então, durante 50 minutos, ela faz exercício em grupo para trabalhar consciência corporal, mobilidade, melhorar a condição mesmo de flexibilidade desse corpo, de eixo, de movimento, né? E a gente percebe que a associação das duas gera um impacto muito melhor. Não só por uma questão da dor, né? E aí eu vou extrapolar um pouquinho, mas porque essa paciente, ela consegue entrar dentro da terapêutica como um sujeito ativo. Então, ela percebe, nossa, onde meu corpo tem tensão? De que forma? Né? Como é que eu faço para melhorar isso, essa condição? Então, as duas técnicas que a gente sempre vai dando ferramentas também para o paciente fazer em casa, então aprendendo os exercícios e se ajudando também, a gente percebe que essa associação contribui de uma forma mais efetiva. Então, a gente trabalha localmente, o que reduz muito isso, né, essa dor aguda imediata, e trabalha globalmente para manter esse benefício da técnica local. Então, esse artigo vem só para confirmar algo que na prática a gente já vê e que tem um efeito muito legal para essas mulheres. Olhando então aqui para um outro exercício, esse é um artigo bem interessante, ele é de 2023, mas ele tem algumas técnicas que a gente usa na prática clínica, assim, com muita frequência. Ele viu um protocolo de terapia manual para dor pélvica relacionada à endometriose. Então, essa era a ideia, né, de observar. Eles fizeram técnica manual versus placebo, durante 8 semanas, com sessões de 30 minutos a cada 15 dias. Então, o paciente vinha a cada 15 dias fazer essa sessão. O que a gente consegue observar, então, aqui? Aí já começa um primeiro ponto, né? Dor pélvica crônica, ela não é só na pelve, ela não mexe só na pelve. A pelve é o local onde essa dor dispara, mas a gente percebe que ela compensa o corpo todo. Então, quando a gente olha para cá, a primeira técnica é uma técnica cervical. Por quê? Porque a gente tem disfunção no corpo todo gerado pela compensação da endometriose, da dor endometriose. Então, a físio olha realmente de uma forma global. Então, tem aqui mobilizações que a gente faz na região cervical, na região lombar, né? Na região abdominal propriamente dita, mas a gente mexe, então, no corpo como um todo. Isso é terapia manual, tá? Não é só massagem, não é só alongamento, aqui a gente está fazendo bastante mobilização tecidual. O que esses pesquisadores observaram? Melhora da dor, né? Melhora da mobilidade, que é uma das coisas que a gente observa com grande frequência. Às vezes a dor vem da falta de mobilidade desse corpo. Melhora da qualidade de vida, obviamente, se eu tenho menos dor, isso melhora a condição de relacionamento psicossocial, né? Só que não teve alteração para depressão e ansiedade. E aqui eu já chamo a atenção, né? É um tratamento multidisciplinar. Não é um tratamento feito só por uma equipe ou outra, né? A gente tem uma experiência aqui na fisioterapia do CAISM de quase 30 anos de uma associação entre físio e psicologia. Então, os nossos grupos de dor pélvica crônica, o grupo de pacientes mesmo com dor pélvica crônica, que inclui as mulheres com endometriose, a gente tem o grupo que está fazendo assistência aqui, ele é acompanhado também pela psicologia. Então, as mulheres vêm, fazem as suas sessões individuais, fazem sessão em grupo e, na sequência, elas fazem psicologia. A gente percebe que quando a paciente adere, porque tudo é uma questão de adesão, né? De fazer sentido para a paciente aquilo que está sendo proposto. Mas quando ela adere, a gente percebe que ela ganha recursos para manejar aquela dor de uma forma muito melhor do que se ela não tivesse fazendo tudo isso, né? Então, aqui, esse artigo também nos chama atenção para essa associação. Mas quando a gente olha para a terapia manual, então aquele foi um dos exemplos, a gente percebe que a literatura já está muito bem sedimentada em olhar para terapia manual como um efeito benéfico. Então, desde 2011, a gente vê que várias técnicas de diferentes formas causam benefício. Então, esse artigo aqui, né, fala sobre a terapia manual específica para um local. Neste caso, trabalhava abdômen e assoalho pélvico para trabalhar aderência e restrição de mobilidade, com um efeito benéfico para isso. Outros dois estudos, de 2015 e 2016, usaram a osteopatia, que é uma técnica famosa, né, conhecida, para mobilização abdominal, com foco na dor pélvica e também com benefício para isso.
Depois, em 2021, técnicas específicas para assoalho pélvico, para fazer alongamento, melhorar pontos de tensão, também com benefícios nas queixas de dor. Em 2022, uma revisão veio mostrar que a terapia manual na endometriose, ela deve incluir mobilizações viscerais, que a gente consegue fazer, que a gente consegue através, né, das questões musculares e faciais, a gente consegue mobilizar também essas vísceras e reduzir um pouco tanto da tensão quanto melhorar mesmo a mobilidade, utilidade, né? E por fim, esse artigo de 2026, que é o primeiro que eu apresentei para vocês, que é essa meta-análise, ele classifica a terapia manual como uma das 3 categorias principais da fisio no manejo da dor. Então, só vem reforçar que esse é um caminho possível e efetivo para a gente manejar a dor pélvica e endometriose, né? E aí eu já perguntei, na verdade eu me antecipei, quando encaminhar para fisio um paciente, né, que tem endometriose? Então eu diria que são várias as possibilidades. Eu posso começar encaminhando um paciente antes de iniciar mesmo o tratamento clínico. A gente tem uma ideia de que às vezes a gente precisa primeiro controlar os sintomas, mas a gente pode trabalhar em associação. Enquanto a medicação vai fazendo efeito, a gente vai dando para esse corpo condições melhores, né, condições de conseguir manejar isso. Porque às vezes o tratamento instituído, ele demora um tempo para fazer esse corpo conseguir minimizar essas dores. Então a gente pode começar junto, né? Pode ser já durante o tratamento, o tratamento está instituído, mas ainda tem ali uma dor que eu não sei se vai melhorar. Vamos tentar? Vamos! Porque eu acho que, de novo, a gente entra nesse lugar de favorecer com que esse corpo dê conta, consiga, né, prosseguir. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de mulheres que deixam de trabalhar, deixam de sair, deixam de fazer tanta coisa. Então, podemos trabalhar em associação. Na falha do tratamento clínico, posso mandar? Pode, deve, né? Vamos olhar para isso junto. Como a dor interfere nas AVDs e no bem-estar, então sempre que uma mulher diz que não está conseguindo sair porque ela tem dor, esse também é o momento para encaminhar. Por que ela não consegue? Por que ela não dá conta de fazer isso? Que característica essa dor tem? Aonde ela é? Por que está impedindo essa mulher de fazer as suas atividades e de ter bem-estar? Então, a gente vai trabalhar dentro desse aspecto. Quando essa mulher refere que tem dor ou sensação de que está tenso, está pesado, a pelve, o abdômen, a lombar, a cervical, eu estou sentindo meu corpo cansado, parece que fadigado, também é um bom momento para encaminhar. Ou se houver a necessidade de aprender formas seguras de manejar e aliviar essa dor, né? Então, às vezes, a gente sabe que dor pélvica crônica, a gente não entra nesse lugar pretensioso de zerar a dor, porque às vezes o que está retroalimentando isso pode ser uma lesão que não vai ser manejada, pode ser uma disfunção decorrente da lesão, então uma disfunção musculoesquelética, pode ser que seja uma consequência da cirurgia, uma aderência, então nem sempre a gente vai conseguir zerar essa dor. Óbvio que a gente sempre tem esse desejo, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente percebe que o melhor manejo da dor é quando essa mulher tem ferramentas que ajudem na autogestão. Então, sempre que ela precisar aprender formas seguras de manejo, de alívio da dor, também é um bom momento para encaminhar para a fisioterapia. E quais sintomas, então, sugerem uma consulta fisioterapêutica? Porque a gente precisa saber identificar, né? Então, dor pélvica persistente, essa dor nunca passa, nunca melhora, tá sempre ali, parece que tem alguns disparadores que aumentam essa dor ou fazem da crise. Dor pélvica após procedimento cirúrgico, então removeu as lesões, mas a dor persiste, é um bom momento para fazer uma consulta com o fisioterapeuta. Dispareunia de profundidade ou penetração, a gente sabe que da profundidade está mais relacionada à endometriose por conta das lesões, mas às vezes ela nem está conseguindo penetrar por uma outra causa, que pode estar impactando inclusive na questão da dor de profundidade, porque deixa ela mais tensa, então essa mobilidade diminui ou ela não faz o ciclo de resposta sexual. Então, às vezes, manejar essa dor de penetração faz com que essa mulher tenha mais condições
de experimentar outras posturas que doam menos, poder iniciar a relação sem dor e poder sentir prazer, conseguir com que toda a transformação ali biológica que acontece durante a relação possa de fato acontecer. Dor durante a evacuação, a gente também consegue fazer o manejo. Tem algumas situações em que a gente percebe que tem uma questão muscular envolvida nessa dor na evacuação. Às vezes tem uma questão de parede abdominal envolvida com essa evacuação. Então a gente também consegue manejar isso. Qualquer dor à manipulação vaginal ou pélvica, não posso apertar aqui, não posso mexer ali. Então, qualquer manipulação ali que possa acontecer, vou me higienizar durante o banho e sinto uma dor. Tudo isso a gente consegue também olhar. Dificuldade de relaxamento global. Eu não consigo relaxar, eu tô sempre tensa, tô sempre me segurando, ou para aquelas que já sabem que o assoalho pélvico é mais tenso, também. Então, a gente consegue trabalhar dentro dessas questões e a gente pode fazer uma consulta para descartar algumas coisas. Às vezes, parte dos desconfortos que essa mulher com endometriose sente, urinário, evacuatório, tem a ver com maus hábitos. A hora que a gente reeduca isso, as coisas já tendem a se organizar melhor, tá? Então, acho que essas são as dicas aí para ficar atento durante qualquer consulta médica, nutricionista, com psicólogo, né? São detalhes importantes para serem vistos. E aí, dentro disso, né, eu trouxe aqui um QR Code também para vocês escanearem, para vocês terem aí com vocês, que foi o lançamento dessa cartilha, que está dentro da biblioteca do CAISM, que chama Endometriose, um guia para entender e conviver. Então, a nossa pretensão é dar informação. A gente percebe que educação em saúde é um dos carros-chefes do tratamento, porque educação em saúde significa que essa mulher vai ser o tempo inteiro educada para as questões da sua patologia crônica. E uma mulher que sabe que é um sujeito ativo dentro do tratamento, ela consegue buscar novos caminhos, novos recursos, e isso ajuda muito no manejo da dor. Então, ela foi recentemente lançada, né, pelo nosso time multidisciplinar aqui do CAISM. Então, tem os médicos, temos nós fisioterapeutas, os psicólogos, os nutricionistas, acho que eu não esqueci de ninguém. E, nesse sentido, essa cartilha vem para ser um material educativo para a paciente, para ela entender o que é a doença, como ela maneja, quem ela procura e quando procura. E o que ela pode fazer para ela ir se educando, para ela ir percebendo, né, de que forma ela pode já se ajudar enquanto ela vai conquistando aí os atendimentos necessários para ela. Eu sei que aqui no CAISM a gente tem um privilégio de ter todas as equipes trabalhando em conjunto e a paciente poder ter essa assistência, o que não acontece lá fora muitas vezes, mas que fique no radar de vocês o que seria algo adequado para a paciente. E que a gente possa pontualmente, principalmente para aquelas que estão numa situação mais carente, que a gente possa ir pontuando coisas, informações, dando dicas para que ela consiga autogerir no primeiro momento e buscar uma assistência especializada num segundo momento, tá? Bom, e aí, aqui eu trago só um slide para a gente pensar um pouquinho junto, que é na atuação da físio no pré e pós-operatório. Então, ali a gente pode ter um olhar bastante refinado para isso. Então, no pré-operatório, a gente pode trabalhar um pouco com alguns exercícios, com algumas coisas para ajudar nessa preparação tecidual mesmo. Aqui eu trouxe uma coisa bem pontual, como se ela tivesse internada numa enfermaria, né? Mas a gente pode trabalhar essa paciente no pré-operatório para melhorar um pouco da condição corporal. E no pós-operatório? Então, a gente vai trabalhar ali com mobilização precoce, com exercícios respiratórios para melhorar a mobilidade tecidual, tirar essa paciente do leito para evitar eventos tromboembólicos, então algo bem, né, enfermaria ali. E no pós-operatório tardio, a gente também pode trabalhar um pouco essa cicatriz. A gente percebe que cicatrizes são questões bastante delicadas e que às vezes retroalimentam a dor. Então, sempre que alguém aparece com uma cicatriz aqui, independente se for da endometriose ou não, a gente, por exemplo, de uma cesárea anterior, inclusive, a gente faz esse manejo também porque ele pode interferir na mobilidade dos tecidos e isso causar restrições para essa mulher. Bom, esse é o artigo que eu falei para vocês um pouco sobre aquele protocolo que era multimodal, né?
Então, é um artigo também de 2023, em que eles fizeram um programa de exercícios supervisionados. Então, não era exercício feito que a paciente olha no YouTube faz, ou que alguém falou que tinha que fazer e fez. Não, exercícios supervisionados. Num primeiro momento, na primeira fase, eles fizeram exercícios de estabilidade lombopélvica, que também incluiu mobilidade. Mas eles queriam ali trabalhar exercícios específicos para trabalhar essa região, lombar e sacral, tá? Lombar e pélvica, trabalhando essa estabilidade. E numa segunda fase, que durou mais 8 semanas, né? A primeira 1 semana, a próxima 8, eles fizeram exercícios de alongamento, exercícios aeróbicos e exercícios de resistência, principalmente para a região abdominal. Na verdade, a gente fala que uma boa estabilidade, né, entre diafragma e assoalho pélvico, entre abdômen e musculatura posterior, é fundamental para que essa caixa trabalhe numa biomecânica adequada. Então, o que eles fizeram foi com foco exatamente nisso. O que eles perceberam? Melhora da qualidade de vida, porque eu tenho um corpo que está mais estável e agora eu fortaleço para que ele se mantenha assim. Redução da dor pélvica e também da dispareunia. Aumento da força muscular, principalmente em abdômen e lombar, e redução da fadiga física. Então, às vezes, aquela mulher que está hipomóvel, pouco estável nessa região, pode ter mais fadiga por causa disso. Por quê? Porque esse corpo mais fraco não vai dar estabilidade, então ele gasta muito mais energia para se manter. Então, isso é um artigo bem legal que deu para a gente também uma ideia bem importante. E aqui ele ressalta que o fortalecimento deve acontecer sobre uma base que é funcional, ou seja, primeiro eu preciso ter uma estabilidade lombopélvica, para depois eu sobrepor exercícios de fortalecimento. Então já traz aí uma dica quando a gente pensa em mandar paciente para academia, vai fazer atividade física. Peraí, ela tem um abdômen estável? Porque se ela não tiver, ela vai sobrepor, ela vai sobrecarregar e talvez possa disparar mais crises de dor, ou possa não melhorar a dor, ou possa não ter ganhos. Então a gente precisa olhar também sobre esse aspecto, tá? Ainda nesse artigo tem alguns dados que eu achei bastante interessantes. Exercícios supervisionados tiveram uma taxa de aderência de 90,6%. Ou seja, a cada 10 mulheres, 9 elas se comprometem mais porque o exercício está sendo supervisionado, ela está sendo olhada de forma individual. Então, isso é muito legal. 55 a 80% tiveram ganho de força abdominal e melhora da mobilidade pélvica, melhora da biomecânica aqui nessa região do core. Teve uma redução não só da dispareunia da dor pélvica, mas também redução da catastrofização relacionada à dor, né? Que é uma coisa que a gente vê com muita frequência na prática clínica, né? Aquelas mulheres que tudo que acontece na vida é por conta da dor. E tem razão, né? A dor, uma pessoa com dor o tempo inteiro está sendo impelida a modificar o padrão natural da vida. Então, ela tem que pensar se ela pode fazer, se tem aonde sentar, se lá vai ter recurso para ela manejar a dor. Então, você reduz a dor você também reduz a catastrofização relacionada. E um aumento do limiar de tolerância à dor. Eu acho que aqui tem um detalhe importante, porque a gente mexe na sensibilização central, ou seja, apesar de ter uma memória de dor e um sistema sensibilizado, a gente tem recurso que consegue melhorar isso e, portanto, fazer com que esse limiar de tolerância também aumente. Isso é muito legal, tá? E aí, um outro detalhe que eu achei que valia a pena a gente conversar é sobre fisioterapia e adolescência, porque cada vez mais a gente tem percebido meninas, né, com sintomas já muito importantes e que comprometem ali muito precocemente a vida dessa mulher. Então, esse artigo é uma série de casos, mas ele traz um relato bem legal, né, tem mais de 20 meninas nesse grupo. Então, eles fizeram isso tentando pensar ali nessa população de adolescentes e adultas jovens, então de 14 a 22 anos. E aí eles queriam ver o quanto a terapia manual, os exercícios mudavam essa capacidade de realizar ali algumas atividades. Então eles fizeram terapia manual, exercício de respiração, alongamento, reeducação postural e também fortalecimento do core e alguns exercícios funcionais e simulação de retorno ao esporte. Então, um programa bem completo. Atuaram localmente, depois globalmente, com fortalecimento
E aí, o que a gente percebe? Melhora da função. Então, é um corpo que trabalha numa melhor funcionalidade, ele não fica restrito, ele agora está mais móvel, com mais capacidade. Melhora das atividades diárias, e eu achei bem legal isso. Então, elas conseguiram fazer caminhadas mais prolongadas, ficar em pé por um tempo maior, correr e frequentar a escola. Então, olha só, né? Tem muitas mulheres que, às vezes, adultas, a gente vê isso muito na clínica, dizem assim: eu não aguento ficar muito tempo em pé. Então, se eu vou sair, eu preciso de um lugar que tenha onde sentar. Então, veja, você condiciona a sua saída a uma adequação do local para a sua condição. O que não é ruim, mas tira a mulher dessa naturalidade. Então, saber que a gente tem técnicas que melhoram essa condição, às vezes melhorar a qualidade de vida mesmo, né? Redução do absenteísmo escolar pela dor. Então, reduz a dor, as meninas vão mais, né, deixam de faltar na escola, e retorno ao esporte. Também dou condições dessa mulher conseguir voltar para uma atividade física regular que possa manter os benefícios, né, do tratamento. Então, nesse modelo de tratamento, claro, manejo médico, né, que vai ali suprimir a questão hormonal, tentar interromper esse ciclo ali de dor, de processo inflamatório. Pode haver uma abordagem cirúrgica que cada vez menos tem ficado em segundo plano para evitar as consequências da cirurgia, mas em alguns casos, né, para melhorar então essa condição orgânica. E a fisioterapia entra nesse lugar para restaurar controle motor, quebrar a memória da dor, dessensibilizar o sistema nervoso central. Então, a fisioterapia vai ajudar a ensinar um corpo a viver sem dor novamente, né? Ele está condicionado a viver com dor e agora a gente tenta tirar dessa condição. Então, o que é a recomendação? Recomendação é que se faça um encaminhamento precoce. No diagnóstico, já no diagnóstico, mas se não houver diagnóstico, também pode encaminhar. Pelo menos para uma avaliação, né? Para a gente entender que corpo é esse, mesmo antes do diagnóstico. Acesso a recursos analgésicos eficazes. Então, se a gente não fala só do tratamento clínico, que obviamente precisa ser instituído, né? Sempre que isso se julgar necessário, mas a gente fala de dizer para essa mulher que existem recursos para manejo dessa dor e que são eficazes, né? Prescrever exercícios direcionados e supervisionados. Então, não adianta mandar a mulher fazer atividade física. A gente percebe muito isso aqui. Às vezes, o corpo está tão sensibilizado que fazer atividade física piora, né? Dentro da nossa avaliação, a gente tem duas perguntas: o que melhora a sua dor e o que piora a sua dor? E com frequência o exercício piora. Por quê? Porque ela está num quadro agudizado. E aí eu primeiro preciso tirá-la dessa crise de dor, neuromodular essas vias para que ela tenha condições de fazer exercício. Então, começar com exercícios mais direcionados e supervisionados pode ser muito mais interessante nesse manejo. E sem sombra de dúvidas, não menos importante, é o acompanhamento multi e, sempre que possível, interdisciplinar com a psicologia, com a nutrição. Aqui, a psicologia atua com a gente de forma direta, mas com frequência a gente encaminha também para a nutrição e faz esse acompanhamento aí todo associado. Esse é muito legal, né? Um outro QR Code para vocês escanearem. Esse é um documentário, tem 19 minutos. Ele acabou de ser premiado, né? Semana passada ele foi premiado num... esqueci o nome lá da premiação, mas ele foi, tá? Premiado como melhor documentário em inglês para falar sobre endometriose. E é um documentário bem intimista, assim, conta uma história, né? Bem familiar. Então, passam trechos bem assim, íntimos de uma determinada família. Então, vale a pena, né, assistir, porque eu acho que mostra uma realidade bastante importante, que endometriose não é só um diagnóstico, né? Endometriose extrapola isso que a gente entende como diagnóstico. Bom, então, endometriose não é só uma doença ginecológica. A dor, ela é multifatorial, ela não está relacionada só à lesão, na maior parte das vezes. O manejo ideal é o multiprofissional, é aquele que a gente conversa e vai ajustando todas as questões que estão desalinhadas. E aí, eu espero que hoje, né, eu possa ter passado esta mensagem de que a fisioterapia pode ajudar nesse contexto a restaurar essa função e a devolver um pouco desse controle corporal que essa mulher tem, né? E aqui eu deixo, então, o Instagram da Físio, a nossa equipe, né, que trabalha aqui na pós-graduação. Deixo meu e-mail, caso alguém também queira depois conversar.
E agradeço imensamente aí pela oportunidade. Obrigada, Tice. Nossa, uma aula essencial, foi uma aula ótima, assim, você abordou todos os pontos da endometriose, acho que você deixou os resultados perfeitos, assim, né, a Ticine foi muito, né, assim, muito feliz, assim, na sua aula, assim, mostrando realmente que a endometriose não é só aquela doença mesmo, né, a gente que trabalha com endometriose vê, né, a gente avalia essa mulher como um todo, né, e a gente tem que olhar ela como um todo, né, no contexto não só clínico, mas no contexto psíquico, no contexto social, porque, assim, ela tem várias implicações mesmo, né, eu acho que isso que a Tícia abordou foi uma coisa, assim, foi muito bom mesmo. A gente tem uma interface muito boa, né, eu trabalho no ambulatório, ela com a fisioterapia, e, assim, a gente tem uma interface muito boa, realmente a gente é um centro privilegiado, porque a gente consegue ter esse acompanhamento multidisciplinar, para as nossas pacientes, o que aí fora a gente sabe que é difícil, principalmente para as pacientes mais carentes, né, pacientes que têm condição, consultório privado ainda, mesmo assim não é fácil. Eu vou falar para vocês que eu trabalho na policlínica, tendo bastante paciente com endometriose, e mesmo pacientes que têm condição, às vezes não é fácil você achar profissionais capacitados para conseguir lidar com essa paciente. Não é que elas não consigam acesso aos profissionais, na verdade a gente não tem profissionais capacitados para isso, né? Então eu acho que essa mensagem que ela passou é muito importante, de entender essa mulher como um todo, né? Principalmente eu brinco aqui com alunos e os residentes que estão aqui, né? Que eles veem a endometriose como um problema na vida deles, né? Aquele ambulatório é o terror deles, eu sei, porque escutar pacientes que só têm uma demanda muito ruim, geralmente elas passam por um processo de vida muito ruim, e elas muitas vezes vêm muito agressivas ao serviço, por toda essa história que elas têm, né? Não é assim. Então, eu sei que eles têm, às vezes, uma certa dificuldade de gostarem do ambulatório, mas eu achei que você abordou de uma forma muito boa. Parabéns, viu, Tice, pela sua aula. Obrigada. Dani, você sabe que você falando isso, né? Com frequência a gente vê como aquela paciente chata e verborrágica, que tem todos os sintomas possíveis e imagináveis. E é verdade, porque a doença acaba afetando de uma forma global. Então, se a gente olha assim, a gente vai ter dificuldade mesmo de gostar, né? Talvez se a gente olhar para essa paciente como uma paciente que foi atropelada na vida por uma doença que é crônica, que não vai levar à morte, mas que também o manejo demora, é complicado, demora muito para fazer o diagnóstico, portanto, tratar adequadamente, demora para conseguir profissionais bons, é óbvio que essa paciente vai ser uma paciente poliqueixosa e difícil de manejar, né? Mas imagina o que é viver com isso e ter que lidar com tudo isso diariamente e continuar vivendo ali feliz. Então, é um paciente difícil mesmo, né? Mas traz, então, a ideia é que traga esse olhar justamente de que é uma paciente que precisa de um cuidado expandido, que a gente precisa olhar para ela porque ela está sofrendo há muito tempo. Então, eu acho que talvez, se a gente aqui dentro, né, privilegiadamente a gente consegue trabalhar junto, quanto mais a gente trabalha junto, vai começar a voltar pacientes mais satisfeitas, capazes também de gerenciar a própria dor. Então, acho que isso é um detalhe importante, da gente lembrar que é uma doença crônica e que tem realmente múltiplas faces ali, né? Eu queria abrir, saber se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Tícia, acho que a sua aula foi tão excepcional que ficaram sem nenhuma dúvida. Ok, mas fico à disposição também. Se surgir depois, podem me escrever, eu estou à disposição. Pode vir aqui na Físio também, a gente conversa, né? Bem, então eu queria, então, mais uma vez te agradecer pela sua participação, agradecer de novo a presença de todos e desejar um bom dia para todos. Obrigada. Muito obrigada, Dani, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.